Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de React. Eu sou Alex Freitas e hoje nós vamos falar de uma ferramenta que é muito estudada, muito utilizada no mercado, que é o React. O React permite que você construa interfaces de usuários a partir de peças individuais chamadas componentes. Os componentes React, eles são funções de JavaScript e essas funções, né, nessa sintaxe de marcação, é chamada de JSX. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí na prática. E o React ela é uma biblioteca para interfaces de usuário web e nativa. A discussão entre utilizadores e não utilizadores do React é se ela é uma biblioteca ou uma framework. E aí a gente vai começar desmistificando aí esse assunto e entendendo o motivo pelo qual o React não é uma framework, e sim uma biblioteca, tá? Primeiro que frameworks são caixas de ferramentas que permitem que você desenvolva aplicações com uma estrutura pré-definida. Sendo assim, ela deixa o desenvolvedor mais seguro quanto à sua arquitetura, pois ela define onde vai ser posto cada componente, página e demais arquivos durante o desenvolvimento de qualquer aplicação feita aí com o uso de qualquer framework. Tá? Já a biblioteca, elas são um conjunto de código com funções, classes e programas e dá maior flexibilidade ao desenvolvedor para colocar onde e como ele quiser os seus componentes, suas páginas e outras partes dos sistemas que ele está desenvolvendo ali. O React ela é uma biblioteca para desenvolvimento de aplicação web em single page application. Agora vamos pensar em um site feito em HTML puro. Ele seria um site e composto de vários arquivos de HTML. Por exemplo, aqui como eu estou falando, mostrando o index HTML, o sobre HTML, contatos HTML, promoções HTML, fórum HTML. Todos esses são arquivos que para você acessar ele, você precisa sair de um documento e entrar em outro. E aí um documento inteiro é renderizado dentro, ali pelo navegador. Quando a gente fala sobre single page application, já é uma estrutura diferente. Nós temos a single page application, tá? E quando a gente solicita uma página, pode utilizando aí o React DOM, o React Router DOM, a gente solicita o home, ela chama o home e renderiza. E essa mesma aplicação continua lá sendo renderizada, porém quando a gente chama outro componente, outra página, por exemplo, o sobre, ela não mais renderiza a página anterior, que seria a home, no nosso caso aqui demonstrativo, e passaria a renderizar a página sobre. E aí, em outro momento, a gente chama as promoções, e aí ela para de renderizar ali o sobre e começa a renderizar o promoções. Tá? Essa seria a, a forma da gente conseguir entender visualmente o que seria uma single page application, ou seja, a aplicação ela continua de pé, apenas vai mudando as páginas ou componentes que vão sendo renderizados ali de acordo com a necessidade do usuário, ok? E os componentes. Imagine que nós temos que montar aqui o aplicativo de navegação e eu tenho essa bolinha azul que está acima de nave, que poderia ser ali a imagem do usuário e algumas informações sobre o usuário e a navegação de fato. E aí eu pego posso montar dois componentes e colocar esses dois componentes no componente nave. E aí eles ficam completos. E aí eu pego esse componente nave que já está feito e coloco, renderizo ele lá na minha home, junto com ele um container.html. E a gente pode pensar também no exemplo que eu vou utilizar um formulário. E aí eu uso esse formulário, que pode ser um componente, e o botão, que também pode ser outro componente, e não um componente só, esses dois, tá? E aí o usuário ele faz coloca ali as suas credenciais e faz o login. E após feito o login,
eu simplesmente posso manter a página web, a página home e trocar de componente. Passo a colocar ali as informações do usuário. Em outro ponto de vista também, nós podemos utilizar a mesma página, quer dizer, uma página, no caso home, uma página login ou qualquer outra página, e reutilizar os componentes de navegação, tá? E os mesmos componentes de container. E eles estarem presentes em vários componentes, em várias páginas aí, ou em outros componentes também. Essa é uma forma da gente conseguir visualizar, né, o React funcionando aí em componentização e o Single Page Application também. Então tá. As páginas e os componentes, como eu tinha falado anteriormente, eles são funções JavaScript que renderizam HTML através de JSX. E o JSX é o que está aqui dentro do return, tá? Então você vê que eu tenho uma função JavaScript normal, porém ela retorna um HTML, tá? Se a gente for tentar fazer isso aqui com JavaScript puro, vanilla, a gente vai rodar um montão para poder conseguir fazer uma abordagem como essa, e o React ele já traz isso pronto, tá? E aí o que é que acontece? Veja que na demonstração do lado direito eu tenho uma função que se chama MyButton e ela retorna um botão com a frase olá, só um botão. E eu tenho também uma função que é o MyApp e ele retorna uma div, um H1 e o MyButton lá. E o MyButton é um componente que está sendo renderizado dentro desse JSX através de uma div. E é assim que a gente vai trabalhar com React. As funções elas precisam ser escritas, né, inicialmente, isso é uma convenção, com letras maiúsculas, até porque ela precisa diferenciar ali de outras tags ou outras funções que não são componentes e nem são páginas, tá? Existe mais de uma maneira de a gente conseguir aí fazer a inicialização de uma aplicação em React. Eu conheço duas, mas o mercado atualmente está mais alinhado com o Vite. Também vamos usar o NPM, que é um gerenciador de pacotes de Node, né, para iniciar, rodar e instalar bibliotecas auxiliares aí nesse treinamento. E para iniciar um projeto em React com Vite, primeiro a gente cria uma pasta. Então eu peço que nesse momento você pause o vídeo, crie uma pasta, dê um nome a ela de React, para ficar alinhado com o meu, abra ela com o VS Code ou com o CMD, como você preferir, e escreva o comando npm create vite latest, @latest. Eu coloquei npx aqui, mas o certo é npm, tá? Então npm create vite @latest. Faz isso e vai acompanhando de acordo com o progresso da instalação, tá? E eu vou passando aqui as páginas de slide. Agora, o próximo passo é você selecionar o React como uma biblioteca, com a setinha do teclado, tá? Você vai para baixo aí, quando chegar em React, você aperta o botão Enter. A minha pasta já está criada, o meu projeto já está criado, então só você acompanhar dessa forma como eu estou falando, que vai dar certo. O próximo passo que você tem que fazer é selecionar o JavaScript. Então, seta para baixo até chegar em JavaScript e Enter. Não vamos usar o TypeScript. E aí você dispensa o Rolldown Vite, porque ele está em fase experimental e tudo mais. E o meu projeto eu deixei sem o Rolldown. Em seguida, você deixa que ele instale, tá? Você dá permissão para ele instalar, yes, start, e aí ele vai fazer a instalação. Vai aparecer que estão instalando dependências com npm. E aí, enquanto ele vai instalando na sua máquina, vamos explicar um pouco sobre a estrutura, tá? Porque o React ele vem com estrutura de pastas pré-pronta que precisa ser mantida para o entendimento da própria ferramenta. Enquanto instala, a gente vai entender essa estrutura que veio com o React, tá? Nós temos o Node Modules. Node Modules, ele é onde estão todas as bibliotecas e pacotes instalados que farão parte do nosso funcionamento da aplicação. É ali que está tudo, tá? Tudo mesmo. Isso aqui a gente não precisa, nem deve, nem vai mexer nela. Depois nós temos a pasta public.
que é onde podem ficar arquivos públicos estáticos que são servidos diretamente ao navegador. Vamos ter o SRC, que é onde o projeto vai ser desenvolvido realmente de fato, onde nós vamos colocar nossas páginas, nossos componentes, tá? E nós temos o Git-Ignore, e o Git-Ignore ele é um arquivo que a gente escreve nele o que a gente não quer que seja levado ao repositório do GitHub, por exemplo, no Node Modules. A gente não tem necessidade, porque quando a gente tem, mais na frente a gente vai ver o package.json, ele guarda ali todas tudo o que foi instalado de fato, tá? Todas as dependências, e aí ele baixa o Node Modules de acordo com o que está escrito no package.json. Nós temos o Sleep Config, né, que são as configurações do Sleep, ele é o responsável por ajudar a gente a encontrar e corrigir os problemas que podem acontecer durante o desenvolvimento, tá, das nossas aplicações. Nós temos o index HTML, que é uma estrutura index normal, a gente vai ver isso. Tá? Nós temos o package lock e o package JSON, que são arquivos com nomes parecidos, só que tem funções também parecidas. O lock registra as versões exatas das dependências instaladas e o package.json ele define os intervalos das versões permitidas para o projeto. Tá? Nós temos o readme, que vai ser útil para o GitHub, nós vamos ver em breve também, e o vite-config, né, que são as configurações do Vite. E aí talvez o seu arquivo, o seu projeto já deva ter sido inicializado. E aí a gente vai seguir um plano prático, tá? Que a gente vai entender sobre componentes, props, estados, interatividade, renderização condicional, formulários, user effect e ciclo de vida, estilização no React, consumo de APIs e navegação, ok? Talvez a gente não veja exatamente nessa ordem, porque a gente vai precisar bastante de navegação, ou sim, vamos ver aí de acordo com como vai progredir, como vai ser esse progresso aí do plano prático, tá bom? E aí a gente fica por aqui e vamos seguir para a prática.